Uma boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma aula do nosso curso Pedras Preciosas e hoje nós vamos estudar a terceira pedra. Nós já estudamos duas pedras, agora hoje nós vamos estar estudando a terceira pedra. Você que está conosco ou que vai assistir esse vídeo depois, abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo de número 21. Apocalipse de número 21, nós vamos estar estudando agora a pedra, que é a terceira pedra, chamada Calcedônia, que é uma pedra muito importante que nós vamos estar estudando, que corresponde ao apóstolo João. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, versículo 19. 21 e 19, Apocalipse, capítulo 21, versículo 19, que diz assim, olha: os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de todo tipo de pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe. Nós já estudamos o primeiro fundamento aí, que é jaspe, que é o diamante apresentado como Pedro. Depois nós encontramos o segundo, safira, que nós também já estudamos, que é o Tiago, né, o apóstolo Tiago. Nós também já estudamos sobre ele aqui. Agora vem o terceiro, Calcedônia. Então, nós vamos estar estudando hoje sobre a Calcedônia. E a Calcedônia, que nós vamos estar estudando hoje, ela é a representação do apóstolo João. O apóstolo João, que é aquele que escreveu o Evangelho de João, e também escreveu o Apocalipse, e também escreveu a primeira carta, e a segunda carta, a primeira, a segunda e a terceira carta também, que nós encontramos aqui na palavra de Deus. É esse o João. Esse João aqui, olha, ele é um dos filhos de Zebedeu. Na verdade, esse João também era um dos irmãos de Tiago, que nós também já estudamos aqui o segundo. Lembrando que esses três primeiros discípulos são aqueles discípulos que Jesus levava particularmente. Por exemplo, na transfiguração, nós encontramos ali três discípulos. Esses três discípulos da transfiguração eram Pedro, Tiago e João. Na ressurreição daquela garota, da filha de Jairo, também nós encontramos esses três. Então, há momentos de intimidades aqui que ocorrem que nós encontramos esses três. Então, nós vamos estar estudando hoje o terceiro deles, que é o evangelista João. Quando nós estudamos o evangelista João, ele é a pedra aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 19, ele é a pedra chamada Calcedônia. Essa pedra chamada Calcedônia, na verdade, quando você pega, ela tem algumas variedades. Por exemplo, ela também pode ser chamada de ágata. Ela tem uma variedade também chamada de ágata. E essa pedra Calcedônia, quando nós estudamos ela na palavra de Deus, existem algumas palavras. No hebraico, por exemplo, essa palavra é chamada de sheudu. S-H-E-D-U, shedu. É a mesma palavra para a palavra Calcedônia, que nós usamos ela no hebraico, esta palavra. E tem uma outra também que a gente pode ser pronunciado como Galquedon, para a gente entender melhor assim o que quer dizer. Na verdade, são variedades das pedras preciosas. Para quem viu as nossas aulas até aqui, vai entender o que eu estou falando, que as pedras preciosas elas têm variedades. Por exemplo, tem pedra que tem um nome e tem outro. Por quê? Porque aqueles nomes naquela época não é os mesmos nomes hoje. Jaspe, por exemplo, hoje, naquela época era jaspe, hoje ela é chamada de diamante. Então essas pedras variam os nomes, e essas variedades desses nomes nos ajuda também a compreender até melhor algumas coisas. Mas aqui essa que nós estamos estudando agora, que é a Calcedônia, ela é referente ao evangelista João. Você vai ver que nas listas que nós encontramos dos apóstolos, ele sempre vem no terceiro lugar. Vem primeiro Pedro, depois vem Tiago e depois vem o evangelista João. Você não pode confundir o evangelista João com o profeta, o último profeta, que era chamado João Batista. Também você não pode fazer essa confusão. João Batista é um, o João Evangelista é outro. Os dois não tem nada a ver, amém? O João Batista é primo de Jesus, esse Tiago aqui já é outra questão. Então, vamos voltar aqui para nós entendermos. Nas nossas últimas aulas aqui sobre esse assunto, nós falamos algumas coisas necessárias. Para quem já comprou a sua apostila,
fica mais fácil acompanhar, mas você pode ver que nós já falamos sobre o outro Tiago, né, que é o Tiago que morreu em Atos capítulo 12. O primeiro discípulo a morrer foi Tiago, né? Ele morreu em Atos capítulo 12, ele foi degolado, né? O Herodes Agripa cortou o pescoço dele. Mas agora nós vamos ver o evangelista João, que é o único de todos os apóstolos que foi o último a morrer. Todos os apóstolos morreram por morte violenta, mas o nosso irmão João, ele não morreu de morte violenta, ele morreu de morte normal. É lógico que o imperador da época tentou matá-lo várias vezes. Ele foi lançado do pináculo do templo, caiu, bateu o seu crânio no chão, quebrou várias costelas, fraturou várias costelas. Ele ficou em coma muito tempo, como morto, mas depois ele voltou ao normal, diz a história. Você pode ler alguns livros, como Eusébio de Cesareia, vai contar essa história, História Eclesiástica, vai contar sobre isso. Você pode ver o seguinte, que ele foi jogado também numa panela de azeite fervendo e saiu sem nada, ele saiu sem nenhum dano. Tanto que o imperador Domiciano então considerou ele como um bruxo e mandou ele para a ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos ele vai ter aquelas revelações para escrever o Apocalipse e o João também, porque o Evangelho de João foi escrito depois. Mas vamos entender um pouquinho aqui para a gente entender sobre esta pedra que representa ele. Então, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 19, fala claramente que a terceira pedra é a pedra chamada Calcedônia. Essa pedra chamada Calcedônia é a pedra que corresponde ao apóstolo João. Cada pedra da Nova Jerusalém, ali de Apocalipse, ela é uma referência de um apóstolo. Então, essa pedra aí, olha, ela refere ao evangelista João. E o evangelista João, o apóstolo, né? Desculpa-me, o apóstolo João, o evangelista, também pode chamar ele assim também, mas o apóstolo João, ele sempre vem como terceiro. E agora nós vamos entender o seguinte: essa pedra chamada Calcedônia é uma pedra que é encoberta por outras pedras, ela fica embaixo. Se você sempre encontra ela coberta por outras pedras, você encontra ela bem ali preenchendo o vazio de outras pedras. Ela é o tipo de pedra que, para você encontrá-la, você encontra várias pedras e ela está ali, olha, preenchendo o vazio que aquelas outras pedras deixaram. É a primeira característica dessa pedra. E o evangelista João, a maior característica dele também é essa, é preencher o vazio. Por exemplo, quando você lê lá no chamado dos discípulos, nós vamos ver os chamados deles. Cada chamado tem uma coisa. Por exemplo, Pedro, quando foi chamado, ele estava lançando a rede. A Bíblia nos fala que ele estava lançando a rede. Quando você abre a Bíblia, você vai encontrar ele lançando a rede. Vamos abrir a nossa Bíblia para a gente ler sobre isso. Quer ver? Nós vamos ler um local que a Bíblia diz sobre isso. Vamos ler lá. Capítulo de número... Vamos ler João. Capítulo de número... Marcos, vamos ler Marcos. Marcos 1,16. Marcos 1,16 diz assim, olha: e quando passava junto ao mar da Galileia, viu Simão e André. Simão aqui é o Pedro. E André, e seu irmão, que lançava a rede ao mar porque eram pescadores. Então, Simão e André, quando foi encontrado, eles estavam lançando a rede. Aí agora nós vamos encontrar no versículo de número 19. E quando ele foi um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco remendando a rede. Então, nós entendemos o seguinte: quando nós encontramos Pedro, ele estava lançando a rede para pegar peixe. Por isso que Pedro é um lançador de rede para ganhar almas. Ele, na primeira pregação, ele ganhou 3.000 almas. Na segunda, ele ganhou 5.000. A igreja começou com 8.000 almas e 120. 8.120 almas. Porque já tinham 120 de Atos 2, mais as almas que ele ganhou depois. Ele ganhou 3 da primeira e 5 na segunda vez que ele pregou. Então, Pedro, o ofício dele é lançar a rede para ganhar almas. Mas o que acontece? Quando vai passar o tempo, aí a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 15, Paulo escreveu que todas as igrejas da Ásia abandonaram a doutrina da palavra. Aí o que acontece? Ficou um vazio. Aí o que Deus faz? Deus então agora
levanta o nosso irmão João para preencher esse vazio. Então, a característica dessa pedra calcedônia é essa. Tem várias pedras e ela vai naquele vazio que está ali e preenche ele. Então, a primeira característica do evangelista, do apóstolo João é essa. Ele consertava a rede, por quê? Porque um tempo da era da igreja, a rede se arrebentou. Aí Deus levanta João ao escrever Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. Ele está o quê? Ele está remendando a rede, porque a rede soltou e as almas começaram a sair da igreja. Então Deus levanta o evangelista João para fazer isso, para remendar a rede. Agora, uma outra coisa interessante, essa é uma característica. João, ele ficou 18 meses na ilha de Patmos, e nesses 18 meses que ele ficou ali na ilha de Patmos, ele escreveu o livro de Apocalipse, onde ele recebeu aquelas revelações. E a primeira revelação dele, depois que o Senhor se revela para ele, nós encontramos Apocalipse 2 e 3, nós encontramos o quê? Ele manda uma carta para cada igreja da Ásia. Por quê? Porque cada igreja daquela precisava receber uma palavra, porque a rede estava com um buraco. E ele veio para preencher aquele vazio que estava ali. Outra coisa interessante também é o seguinte, essa pedra calcedônia tem uma outra característica muito interessante. A característica que ela tem é o seguinte, que nós estamos dizendo aqui, ela preenche, onde tem um vazio das outras pedras, ela vem e preenche. O evangelista João, quando ele saiu da ilha de Patmos, ele ficou na ilha de Patmos 18 meses. E quando ele sai da ilha de Patmos, desses 18 meses, o que acontece? Ele sai de lá e vem para Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, o Timóteo tinha acabado de ser assassinado. Ele foi morto, né? Ele morre ali. Quando ele morre ali, a igreja fica sem ninguém para tomar conta dela, a igreja de Éfeso. Aí Deus traz o João lá da ilha de Patmos, depois de 18 meses que ele ficou lá. Ele vem da ilha de Patmos, Timóteo tinha acabado de morrer, ele vem e entra para preencher aquele vazio. Então, uma das maiores características do evangelista João é essa. Por quê? Porque ele veio para preencher um vazio. E há uma coisa muito linda sobre o evangelista João, que nós estamos estudando, o apóstolo João. Vamos lá, o apóstolo João. Uma coisa interessante está aqui, olha, em João capítulo 1:35. A conversão de João. Como que João se converteu? No dia seguinte, João se achava lá de novo na companhia de 2 dos seus discípulos. Esse João aí, olha, é o João Batista. E ele tinha vários discípulos. E 2 desses discípulos aqui, olha, é Tiago, é André e João. Aí a Bíblia diz assim, olha, ao ver Jesus passando, diz, eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no falar e imediatamente seguiram a Jesus. Então, esses 2 aqui, olha, que seguiram Jesus, os 2 primeiros discípulos de Jesus, na verdade foram quem? Foram os 2, né, primeiros aqui, olha, na verdade é quem? É o Tiago e o João. Eles estavam ali e eles seguiram. E André e João, eles o que eles fizeram? Eles seguiram a Jesus. E João, ele começou a seguir o Senhor Jesus ali. A partir daquele momento ali, ele começou a seguir o Senhor Jesus. Então, aqui começa. Se você observar bem, a Bíblia fala até o horário que João se converteu. Shalom para nossa irmã Helena Barbosa e toda a sua família aí. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E Darcy também, Deus abençoe a sua vida, que está aqui conosco também, em nome de Jesus. Amém? E todos os irmãos que eu estou podendo ver e os que eu não estou podendo visualizar, Deus abençoe você também que está conosco. Então, vamos entender aqui, olha. André, então, irmão de Pedro, se converteu naquele dia junto com João. E a Bíblia diz que lá no versículo de número... Aqui, o versículo de número 38 fala, e voltou Jesus e vendo que o seguia, disse-lhes, o que buscai? João 1,38. E disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Então eles foram aonde Jesus estava, eles seguiram Jesus, eles deixaram a rede, deixaram tudo ali e seguiram Jesus. Eles eram discípulos de João Batista, deixaram João Batista e foram seguir Jesus. Agora, outra característica interessante sobre o evangelista João. O evangelista João, quando você estuda Marcos, Mateus e Lucas, é chamado os 3 evangelhos sinópticos. São relatos sobre a vida de Jesus.
eles se ajuntam, eles se parecem, os três evangelhos. Mas o evangelho de João vem para ser o quarto, sabe por quê? Porque ele vem preencher esse vazio. Tudo que Marcos, Lucas e Mateus não escreveu, o apóstolo João escreve. Por que ele escreve? Para preencher esse vazio, para preencher essa lacuna daquilo que não estava sendo revelado. Aí ele vem para revelar, ele vem para preencher aquele vazio ali. Então o evangelista João, em toda a Bíblia nós vamos encontrar ele fazendo isso. Agora, existe algum segredo sobre o evangelista João. O evangelista João, ele era alguém que recebeu uma palavra de Deus sobre a vida dele. Quando a Bíblia diz, lá no capítulo, vamos ver, João, Evangelho de João, vamos ler, capítulo de número 21. Vamos ler. João, capítulo 21. Capítulo 21. Lá no versículo de número 20, ó. E Pedro, virando-se, viu que aquele discípulo a quem Jesus amava. Outra característica, toda vez que você encontrar no Evangelho de João essa palavra, o discípulo que Jesus amava, ou o discípulo que Jesus amava, representa o evangelista, o apóstolo João. Por exemplo, ele sabia de coisas íntimas que só ele poderia saber. Quando em Apocalipse a Bíblia diz que os trovões, aqueles 7 trovões falam, a Bíblia diz que Deus diz para João não escrever o que aqueles trovões falavam. Aquilo ali só João sabia. Então, existem alguns segredos que só João sabia. Por exemplo, o traidor, o Senhor revelou somente para João lá na ceia, na Páscoa, ali naquele momento ali que eles estavam sentados na mesa da Páscoa, Jesus só revelou para João, porque era um segredo que só João poderia saber. E outras coisas mais nós encontramos. Por exemplo, a Bíblia diz que João se deitava no peito de Jesus, no seio de Jesus, no peito de Jesus. Sabe o que isso representa? Representa um momento de intimidade que João tinha. Agora vamos continuar lendo. Evangelho de João, capítulo 21. Ó, 20. E Pedro, virando-se, viu que aquele discípulo a quem Jesus amava o seguia. O mesmo que nascesse e reclinava sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é o que há de entregar-te? Está vendo? Ele teve a coragem de perguntar. E quando Pedro viu a este, perguntou a Jesus: Senhor, que será deste? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me. E divulgou-se esse dito entre os irmãos, que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que o tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então presta atenção, houve uma fofoca, infelizmente, no meio do povo, que o povo começou a espalhar que Jesus tinha dito que João não morreria. Por isso que a morte não conseguia alcançar o evangelista, o apóstolo João. Você tem que entender que quando alguém fala mal de você, ou quando alguém fala contra a sua vida, não importa o que aquela pessoa fala, Deus pega aquela palavra e transforma ela numa palavra profética ao seu favor. Então, em vez daquela palavra profética te afetar, aquela palavra de fofoca te afetar, aquela palavra vai beneficiar você e vai te abençoar. Por quê? Porque aqui foi isso que aconteceu. Os discípulos começaram a divulgar entre eles que o apóstolo João não morreria. Mas na verdade o Senhor estava dizendo que ele ia permanecer até que ele venha, e nada matou ele. É tanto que Jesus, na ilha de Patmos, levou ele em revelação do Apocalipse. Na verdade, a palavra Apocalipse não existe, só na nossa Bíblia que existe essa palavra Apocalipse, mas a palavra correta é revelação, porque ele é um livro de revelação. Então, naquele livro ali de revelação, o que aconteceu? O Senhor revelou-se a João. Por quê? Porque nada matava João por causa desta palavra que foi falada com os irmãos. Nós então temos que entender o seguinte: João é o discípulo a quem o Senhor amava, ele tinha muito amor, era o discípulo do amor. E quando nós vemos as cartas que ele escreveu,
a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta, nós notamos uma diferença, houve uma transformação. Assim como a pedra preciosa é transformada, o evangelista também foi transformado. Por quê? Porque o temperamento de João não era um temperamento calmo, era um temperamento muito ruim. Vamos ver. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 9. Nós vamos ver o temperamento de João. Vamos ler Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Capítulo 9, Lucas capítulo 9, nós vamos ler um versículo aqui. Capítulo 9 e o versículo de número 30. O versículo de número... Espera aí, irmãos, que eu estou encontrando aqui o versículo que eu quero, que nós vamos ler. Capítulo 49, Lucas capítulo 9, 49, diz assim, ó: E João respondendo disse: Mestre, vimos uns que em teu nome lançava fora os demônios, mas o proibimos, porque não continua conosco. E Jesus lhe disse: Não proibais, pois não é contra vós, porque aquele que não é contra vós é por vós. Presta atenção, João está dizendo que tinha umas pessoas expulsando demônio e ele proibiu. Isso aqui é uma primeira característica do temperamento de João, que era aquela pessoa que achava autossuficiente melhor do que outros e era religioso, porque isso aqui, existem pessoas religiosas que elas pensam que só a religião delas que salva, mais ninguém. E você tem que entender que a sua igreja não tem poder de salvar ninguém, o pastor da sua igreja não salva ninguém, igreja nem placa de igreja nenhuma salva ninguém. Quem salva é Jesus. Quando eu acredito que só a minha igreja, que só a minha denominação pode salvar alguém, isso aí é tertuliano, é religioso. Você não pode ter isso na sua vida. Agora, presta atenção. Aí o Senhor diz para ele: olha, vocês não devem proibir ninguém de nada. Se não é contra nós, é por nós. Ou seja, está expulsando demônio? Os demônios que são contra nós. É isso que ele está dizendo. Isso é um temperamento de João. Qual que é o temperamento de João? Se achar autossuficiente e que só eles podiam. Primeiro temperamento. Vamos ver mais um pedaço do temperamento dele aqui, ó. O versículo de número 51. Lucas 9, 51. Ó. E aconteceu que quando já estava se cumprindo os dias da sua assunção, manifestou em seu rosto firme resolução de ir a Jerusalém. E enviou mensageiros adiante da sua face, a quais entraram na aldeia dos samaritanos, com o fim de lhe preparar a pousada. Então, Jesus estava indo para Jerusalém e ele tinha que passar na aldeia do samaritano. Então, ele queria parar lá em Samaria para pousar, para descansar. Aí o que aconteceu? Versículo de número 53. E não receberam,
porque o aspecto do seu rosto era como de quem se dirigia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu e consuma, assim como Elias também fez? Olha o temperamento deles. Por isso que eles eram chamados filhos do trovão na Bíblia. Tiago e João eram chamados filhos do trovão. Agora presta atenção. Aqui nós encontramos uma característica deles. Sabe qual que é a característica deles? Eles aqui estavam querendo que descesse fogo do céu e consumisse os samaritanos, só porque os samaritanos não receberam ele. Então o temperamento de João era um temperamento colérico, igual o temperamento de Elias. Aí o Senhor até perguntou: que espírito sois vós? Então, aí você vai notar agora a diferença. Este João aqui, que está querendo mandar fogo nas pessoas, foi transformado no fogo, se tornou uma pedra preciosa chamada calcedônia, e a pressão dele foi tanta, que ele mudou tanto, que quando você lê lá em João, primeira epístola de João, a gente pode ler aqui, ó, você vai ver que lá ele vai mudar completamente a visão dele, totalmente diferente. Quer ver? Olha como é que ele trata as pessoas lá na carta, na epístola dele. Nós temos três cartas que João escreveu. Primeira, segunda e terceira. E quando você lê essas 3 cartas dele, você vai ver uma coisa interessante. Existe 42 vezes a palavra ágape, amor, nessas cartas. E no primeira carta, nós encontramos, do capítulo 3 e o capítulo 4, nós encontramos 42 vezes a palavra ágape, de tanto que ele mudou. E sabe como é que ele se dirige agora às pessoas? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, vamos ler, olha o que diz aí, ó. Diz assim, olha: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Sabe o que é isso? Ele mudou. Agora, ele chama agora de filhinhos meus. Você encontra no capítulo 2:1, filhinhos meus. Quando você vai lendo, você vai encontrar várias vezes o capítulo 12, o versículo 12, ele fala filhinhos novamente. Aí você vai andando, você vai encontrar vários lugares. O capítulo 3, versículo 7, ele fala de novo. Ele agora mudou o seu palavreado, ele agora não tem aquela expressão que ele disse lá assim: olha, Senhor, o Senhor quer que nós pedimos para derramar fogo do céu e consumir todos eles, os samaritanos? Quer dizer que mudou, ele agora foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Houve uma transformação na vida dele tão grande, que ele agora mudou, ele agora não fala como ele falava mais. Então essa pedra aí, a Calcedônia, é a pedra de João. A próxima pedra, vamos ver qual que é a próxima pedra. Ó, Apocalipse 21. Apocalipse capítulo 21. Vamos aproveitar e vamos falar da próxima pedra. 21:19. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de todo tipo de pedra preciosa. A primeira era jaspe. Nós já falamos sobre essa pedra jaspe aí, que é a pedra que significa diamante, que é a pedra do apóstolo Pedro. Depois vem a segunda pedra, a safira, nós já falamos, que representa o irmão Tiago, já falamos sobre ele. Depois nós encontramos a terceira pedra, que é a calcedônia, que eu falei aqui agora, que é a pedra do apóstolo João. Depois nós vamos para a quarta pedra, que é a pedra chamada esmeralda, que nós vamos estudar aqui agora. A pedra esmeralda, que está em Apocalipse 21:19, essa pedra esmeralda, ela representa o nosso apóstolo André. Então nós temos primeiro Pedro, depois nós temos Tiago, depois nós temos João, e agora nós temos o quarto discípulo, que representa a pedra esmeralda, que é o nosso irmão André. André, a palavra André aqui traz poucas participações na Bíblia, nós vamos encontrar sobre André. É tanto que esses 4 primeiros a gente vai encontrar eles mais. Depois, os outros discípulos, nós não temos tanto eles, mas nós vamos estudar eles também. Mas vamos entender aqui, ó. Aí depois, nós encontramos essa pedra aqui, que é a esmeralda. A pedra esmeralda, ela aparece
três cores que nós encontramos no trono, que vai aparecer, que a Bíblia vai mostrar. A jaspe, que nós já falamos nela, que é Pedro. Nós encontramos a cornalina também, e nós encontramos também a esmeralda no trono de Deus. Essa esmeralda, ela representa algo muito sério. Por quê? Porque quando você vê a esmeralda lá no trono de Deus, ela representa fidelidade. Por quê? Porque quando nós lemos lá, nós vamos achar algo interessante. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos lá. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. A primeira característica que nós vamos ler sobre essa pedra aí, a esmeralda, que representa o irmão André, o apóstolo André. Lá diz assim, olha, versículo 2, Apocalipse 4, versículo 2. E imediatamente estive em espírito, e eis que o trono estava posto no céu, e no trono um ser estava sentado. Aquele que estava sentado parecia semelhante ao brilho das pedras de jaspe e sárdio, que é cornalina, né? O sárdio aqui, ó. E havia ao redor do trono um arco semelhante a esmeralda. Então o arco na Bíblia, o arco celeste, que o povo chama de arco-íris, essa palavra é errada, não existe arco-íris, porque Íris é uma deusa das trevas, é o nome colocado pelo mundo, arco-íris, pelos filósofos, pelos estudiosos do mundo. Mas esse arco representa a aliança de Deus com o homem. A primeira vez que esse arco apareceu foi lá no capítulo, lá em Gênesis, onde o Senhor fez uma aliança com Noé e colocou aquele arco lá no céu, o arco celeste com 7 cores, dizendo o seguinte, que ele não mais destruiria a terra com água, que ele não ia mais destruir a terra com água, era um pacto que ele estava fazendo com Deus. Assim, a outra vez que nós encontramos esse arco celeste nas roupas de José, a roupa de José é de 7 cores, eram as cores do arco celeste. Então, representando também o que? Uma aliança com Deus. Então, esse arco aqui que nós encontramos no trono, ele representa o quê? Uma aliança com Deus. E há uma coisa interessante sobre essa aliança, que em todo lugar que você vê um arco celeste, o arco está pela metade. Agora aqui no trono o arco está completo. Por quê? Porque aqui o Senhor está dizendo que ele está cumprindo tudo, que tudo está sendo cumprido aqui agora. Aí, uma coisa muito interessante aqui, que aqui o arco está completo, mostrando que o seguinte, a aliança de Deus aqui está completa, quer dizer que todos, quando você vê no trono aqui, olha, todas as promessas estão se cumpridas. Outra coisa também interessante que nós entendemos aqui quando nós estudamos, é o seguinte, olha só, ele diz claramente aí, ó, que havia, né, aqui no versículo de número 3, aquele que estava sentado parecia semelhante ao brilho das pedras de jaspe e de sárdio. E havia ao redor do trono um arco celeste, a cor da esmeralda. O arco do trono, aqui nós podemos entender que ele circula o trono inteiro. Não é só um pedaço. Aqui não é a metade. Hoje você vê a metade do arco celeste, que o povo chama de arco-íris, mas a palavra certa é arco celeste. Agora o trono, ele está completo aqui. Só que a cor que é utilizada aqui, olha, é uma cor esmeralda, quer dizer que é verde. Esse verde aí representa muita coisa, representa primeiro uma aliança completa. Então, a primeira característica que nós encontramos na pedra esmeralda é que ela representa o seguinte, que ela representa lealdade, representa o que? Fidelidade de Deus. Então André, o apóstolo André, que representa a pedra esmeralda, representa fidelidade, lealdade, representando que o Senhor é fiel, que o Senhor é fiel naquela promessa que Ele prometeu para você, para mim. Quando você olha para o trono, você vê uma aliança completa, mostrando que todas as promessas que o Senhor fez, Ele vai cumprir. Agora, outra coisa interessante também que nós encontramos aqui é o seguinte, essa pedra era verde, essa pedra esmeralda, nós sabemos que a esmeralda é verde, e o verde representa a cor que não se cansa. Quando você olha para o branco, você tem que colocar um óculos escuro, porque você vai cansar. Se você olhar muito tempo para o vermelho, você vai te dar fome. Se você olhar muito para o preto, você vai sentir algo ali,
uma nostalgia, um luto. Agora, quando você olha para algumas coisas, para o verde, por exemplo, para aquele mato verde, você descansa. O verde representa descanso. Então, essa pedra aí, olha, essa pedra aqui que nós estamos estudando, que é a pedra esmeralda, ela representa o seguinte: ela representa que o Senhor, a nossa visão descansa. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para você? Que ele tem uma visão melhor. Esse apóstolo representa a visão melhor. Representa que você precisa ter uma visão melhor, uma visão ampla. E esse apóstolo André, ele tinha uma visão diferente. Vamos ver a visão de André. Quer ver? André tinha uma visão diferente. Vamos abrir João capítulo 6. Vamos ver. Evangelho de João capítulo 6. Capítulo 6, olha, vamos ler lá, ó, versículo de número, nós vamos ler um versículo aqui, olha, capítulo 6, versículo 5. E quando Jesus levantou os olhos e viu uma grande multidão, vinha ao seu encontro, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer? Jesus pergunta para Filipe, ali está aquela multidão de gente, nós sabemos aqui, fala sobre a multiplicação, tinha gente para todo lado. Aí Jesus pergunta para Filipe: Filipe, onde nós compraremos pão para toda essa gente? Por que o Senhor pergunta para Filipe? Primeiro que o Senhor estava fazendo um teste, e Filipe, ele era daquela região ali. Ele era ali do outro lado do mar da Galileia, ele era daquela região ali. Então o Senhor perguntou para Filipe, porque Filipe era daquela região. Aí, o versículo 6 fala assim, olha, mas dizia isso para colocá-lo à prova, porque ele mesmo já sabia o que iria fazer. Ao que lhe respondeu Filipe: 200 denários de pão não bastaria para que cada um recebesse um pedaço. Olha só, ele falou que não, aí o Filipe falou que não daria. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um garoto que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que isso significa para tantas pessoas? Então presta atenção. Quando o Senhor Jesus falou que perguntou para Filipe: Filipe, onde nós vamos comprar pão? Aí André entrou no meio e disse assim: olha, Senhor, tem um menino aqui que tem 5 pães. 5 pães e 2 peixinhos. Quer dizer, antes mesmo de Jesus dar a solução, de falar o que ia fazer, André já teve a visão de ver que tinha alguém ali que tinha alguma coisa. André conseguiu perceber que tinha alguém na multidão que tinha algo. E Jesus usou aqueles 5 pães e os 2 peixinhos para fazer um milagre. Então, vamos entender o seguinte: André representa a pedra da esmeralda, porque André, ele tinha visão. André, ele tinha uma visão diferente dos outros. André conseguia ter uma visão que os outros não tinham. Por isso que aqui por isso que André é a pedra esmeralda, porque a esmeralda é uma pedra boa para visão. É uma pedra boa que ela ajuda a melhorar a visão de alguém. Por isso que André tinha uma visão boa. Outra coisa também que essa pedra também nos mostra, né, além de melhorar a visão, para repousar a sua visão, vamos ver João capítulo 12, ó. João capítulo 12. Capítulo 12, lá no versículo de número... No versículo que nós vamos ler... O primeiro versículo que nós vamos ler está no versículo de número 12, 22. Evangelista João 12, 22. Diz assim, ó. Então Filipe foi... Não, versículo... Vamos ler o 20. João capítulo 12, versículo 20. Vamos ler comigo. E havia alguns gregos entre os que costumavam subir para adorar na festa. Esses, pois, se aproximaram de Filipe, que é de Betsaida, da Galileia. Lembra aquele lugar lá que Jesus multiplicou os pães?
e rogaram dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Então Filipe foi e avisou a André. E André e Filipe foram e disseram a Jesus. Está vendo que o André que foi solicitado novamente por Filipe? Por quê? Porque André, ele tinha visão. André tinha uma visão melhor. Aí agora olha o que a Bíblia fala. Jesus respondeu e disse: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então André, ele tinha uma visão melhor. Por isso que André, aqui na Nova Jerusalém, é a quarta pedra, que é a esmeralda, porque a esmeralda é bom para a vista, porque a esmeralda é verde. Agora presta atenção, a esmeralda, primeiro ela tem que ser serrada, depois ela vai ser cortada, depois ela vai ser esfoliada, depois que ela é esfoliada, ela é colocada dentro do óleo de cedro e é deixada ali vários dias em 83 graus de temperatura. Aí o óleo vai penetrando nas rachaduras e nas imperfeições dela até que ela é transformada. Sabe o que representa isso? O óleo aqui representa o Espírito Santo, que o que transforma a nossa vida. André, irmãos, ele foi transformado. A esmeralda, ela passa por uma pressão muito grande, e quando ela passa por aquela pressão, ela é muito frágil, ela acaba abrindo algumas imperfeições e rachadura. Agora, quando o azeite penetra ali, ó, o azeite, o óleo de cedro é uma árvore poderosa, forte, que não se curva, que não cai. É uma das madeiras nobres mais fortes da antiguidade que nós temos na Bíblia. Então, aquele óleo daquele cedro é colocado ali e a esmeralda é colocada dentro dela. Quando a esmeralda é colocada lá dentro, aquele óleo começa a curar as rachaduras e as imperfeições da esmeralda. Sabe o que representa isso? André, quando você lê a história de André, a morte dele foi triste. Ele foi pendurado, ele foi colocado numa cruz, ele foi torturado também e colocado numa cruz. E ele ficou nessa cruz ali, depois de ser torturado, 4 dias pendurado ali naquela cruz, até que ele morreu. A história diz que André morreu depois de 4 dias pendurado ali naquela cruz, que ele ficou ali. É tanto que tem a cruz de André. Você já viu uma cruz que parece assim, ó, um X? A cruz de André é uma cruz X. Ele ficou ali, ó, naquela cruz ali X, durante 4 dias ali, depois de ter sido torturado muito tempo. E a Bíblia, a Bíblia mostra que ele era um homem de visão, mas a história, Eusébio de Cesareia, um dos maiores autores que conta como que os apóstolos morreram, ele conta essa história de como que o nosso apóstolo André morreu. Ele ficou ali 4 dias e suportou aquilo ali. Essa palavra nos ensina que nós temos que aprender que quando que você precisa ter visão, você tem que aprender a pedir ao Senhor para você ter visão, aprender a ter visão na sua vida e mais, a entender que no tempo certo, as pressões da sua vida, os problemas que você passa, é simplesmente para você ser transformado. Cada pressão que você passa, assim como o apóstolo João e o apóstolo André, que nós estudamos hoje, passaram por isso, eles passaram, como diz, na prensa, eles passaram por uma pressão muito grande, mas eles conseguiram e venceram. Que essa palavra fique ao seu coração. Você que quiser a apostila, é só você entrar em contato comigo, inbox, eu mando a apostila para você, sobre esse curso que eu estou dando, sobre as pedras preciosas. A apostila já está pronta, é um livreto, que deve ter umas 80 páginas, é um livrinho, que eu mando para você por e-mail, e você lê, pode imprimir, etc., você pode me chamar em inbox e você recebe essa apostila. Essa aula aqui, ela vai lá para o meu canal no YouTube e você entra lá, pode assistir depois a parte que você não assistiu, deixa o seu like lá, entra lá, se inscreve no nosso canal, amém? Deus vai estar abençoando você, porque eu vou tirar essa aula aqui agora do grupo e vou colocar lá, mas você pode entrar lá, deixar e curtir lá, deixar o seu joinha lá, amém? E se inscrever no nosso canal, e Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando vocês, todos que estiveram aí, irmã Daniela Silveira, a Laila, o Cleiton, eu vi também a irmã Edinalda aqui também entrando, a irmã Helena, todos que estiveram aí, os outros que estão também, que eu não estou vendo aqui, que não está aparecendo, Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.